Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula sobre introdução à química orgânica e nessa aula a gente vai abordar a classificação dos carbonos. E a primeira classificação que a gente vai falar será sobre a classificação quanto ao número de carbonos unidos, né? E essa classificação ela pode ser um carbono primário, pode ser carbono secundário, terciário ou quaternário. Isso vai depender do número de carbonos que o átomo de carbono observado estiver ligado. Carbono primário, então, é aquele carbono que ele está ligado a um carbono ou a nenhum carbono. Ele pode se encontrar isolado. Se ele se encontrar aqui, ó, isolado, ele é considerado também um carbono primário. Carbono secundário é aquele que está ligado a dois carbonos. Terciário a 3 e quaternário a 4. Coloquei um exemplo aqui. Vamos enumerar esses carbonos para ficar mais fácil a gente classificá-los. Carbono de número 1, ele está ligado apenas ao carbono de número 2. Então, ele é um carbono primário. Carbono de número 2 está ligado ao 1 e ao 3. Então, ele está ligado a dois carbonos. Então, ele é secundário. Carbono de número 3 está ligado ao 2, ao 4 e ao 8. Então, são 3 carbonos. Então, ele é terciário. Carbono de número 4 está ligado ao 3, 7, 5 e 6. Está ligado a 4 carbonos. Então, ele é quaternário. Carbono de número 5 está ligado apenas ao 4, então ele é primário. Carbono de número 6, só 4, também é primário. E o carbono número 7 está ligado também só ao 4, então também é primário. O carbono de número 8 está ligado ao 3, então ele também é primário. Agora, a próxima classificação é quanto à saturação. Saturada é quando a cadeia apresenta apenas ligações simples, e insaturado quando apresenta dupla ou tripla ligação. Utilizando nosso primeiro exemplo aqui para a classificação quanto ao número de carbonos, vamos utilizar ela também para quanto à saturação. Então, isso aqui é uma cadeia saturada. Por quê? Porque apresenta apenas ligações simples. Relembrando nossa aula anterior, isso aqui é uma ligação simples, dupla e tripla. Então, essa cadeia toda apresenta apenas ligações simples. Então, por isso, ela pode ser classificada como uma cadeia saturada. Já esse segundo exemplo, a gente pode perceber que nós temos aqui, ó, uma ligação dupla, mais uma dupla e uma ligação tripla. Então, essa cadeia, ela é insaturada. Vamos aproveitar esse segundo exemplo de cadeia aqui, que é a cadeia insaturada, para ver se nós realmente aprendemos sobre classificação quanto ao número de carbono. Então, aqui, ó, o carbono de número 1 está ligado apenas ao de número 2, então ele é primário. O de número 2 está ligado ao 1 e ao 3, então ele é secundário. O carbono de número 3 está ligado ao 2 e ao 4, então ele é secundário também, porque está ligado apenas a 2. O carbono de número 4, ele está ligado a um carbono, a um oxigênio e a um enxofre. Então, a classificação é quanto ao número de carbonos. Por isso, o carbono de número 4, ele é primário, porque ele está ligado apenas ao carbono de número 3. Carbono de número 5, ele está ligado ao 6 e ao 8, então ele é secundário, porque o enxofre não conta. O carbono de número 6 está ligado ao 5 e ao 7, também é secundário. O 7 está ligado apenas ao 6, então ele é primário. E o carbono de número 8 está ligado apenas ao 5, então ele também é primário. O que a gente observa? Que nessa cadeia nós não temos carbonos terciários e nem temos carbonos quaternários.
Vamos para a segunda classificação. Classificação, né, quanto ao tipo das cadeias. Cadeias abertas. Eu posso falar que a cadeia aberta, acíclica ou alifática, que é a mesma classificação. Então, quanto à disposição dos átomos, uma cadeia aberta, ela pode ser considerada normal ou reta. Para uma cadeia ser considerada normal ou reta, ela pode ter apenas carbonos primários e secundários. Se ela possuir carbono terciário ou quaternário, ela não é normal e nem é reta. Utilizando aqui o segundo exemplo, então nós não possuímos carbono terciário e nem carbono quaternário. Então essa cadeia aqui é uma cadeia normal. Independente se ela é só com simples ligação, com dupla, com tripla, ou se tiver as duas, como aqui teve, se ela só apresentar carbono primário e secundário, ela vai ser normal. Agora, a segunda classificação dessa cadeia, ela pode ser ramificada. Para a cadeia ser ramificada, ela tem que ter pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário, ou pode ser os dois. Então, vamos lá. Então, aqui nós possuímos um carbono terciário com a ligação sendo saturado, que só tem ligações simples, um carbono terciário sendo insaturado, um carbono terciário e quaternário na mesma cadeia, não tem problema. Então, é classificado como cadeia ramificada. Então, como o critério é ter carbono terciário ou quaternário, o nosso primeiro exemplo possui carbono terciário e quaternário. Então, a nossa primeira cadeia ela é considerada uma cadeia ramificada. Terceira classificação, quanto à natureza dos átomos. Essa cadeia ela pode ser homogênea ou heterogênea. Qual a diferença? Homogênea é a cadeia, quando na cadeia principal tem apenas átomos de carbono. Ah, Cristiane, o que é a cadeia principal? Cadeia principal é aquela que contém o maior número de carbonos. No nosso primeiro exemplo, a cadeia principal é esta, a que tem o maior número de carbono, tem 5. E o que sobra são as ramificações. Então, homogênea é aquela que só possui átomos de carbono na sua cadeia principal. Então, por exemplo, essa aqui só tem carbono. Essas ligações aqui que estão, não aparece qual elemento que é, sempre se não aparece é porque são os hidrogênios. Aqui nós temos um elemento diferente de carbono. Ele é chamado de heteroátomo. Ah, Cristiane, por que então tem um heteroátomo e a cadeia é homogênea? Porque ele não está entre carbonos, ele não está no meio, ele não está dividindo uma cadeia igual nós temos aqui, ó. Por causa desse enxofre aqui, esta cadeia é considerada heterogênea. Então, o nosso segundo exemplo é uma cadeia heterogênea, porque tem um heteroátomo entre carbonos, separando essa cadeia. E o nosso primeiro exemplo, ela é homogênea, porque nós não temos heteroátomo. Então, presta atenção, aqui existe a presença do heteroátomo, só porém ele não está entre carbonos, por isso sua classificação é homogênea. Aqui possui o heteroátomo entre carbonos, então ela é heterogênea. Aqui possui também entre carbonos, então também é heterogênea. Na próxima aula a gente continua com a classificação das cadeias carbônicas. Até mais.